Palestra: A imaginação cumpre a si mesmo. Por Neville Goddard. 26 de outubro de 1968. Eu digo que a imaginação cria a realidade, e se essa premissa for verdadeira, então a imaginação se realiza no que sua vida se torna. Embora eu tenha mudado as palavras, o que estou dizendo não é novo. As Escrituras dizem desta maneira: tudo o que você deseja, acredite que você o recebeu e você o receberá. Esta declaração remonta a 2000 anos, mas mesmo antes disso, Jeremias fala do mesmo princípio em sua história do oleiro e seu barro. Mas até que a imaginação se torne parte de sua corrente normal e natural de pensamento, você não agirá conscientemente. Assim como a respiração, essa consciência deve se tornar tão parte de você que você não se virará para a esquerda ou para a direita para elogiar ou culpar ninguém. Quando você conhece essa presença, não importa se você começou a vida atrás da bola 8, ou em um palácio, como uma criança pobre ou rica, você perceberá que a vida está sempre exteriorizando o que você está imaginando. Sem o conhecimento deste princípio, você pode reproduzir seu ambiente, seja ele agradável ou desagradável, para todo o sempre, enquanto alimenta sua imaginação com o que seus sentidos ditam. Mas conhecendo esse princípio, você pode ignorar o presente, livre dos chamados fatos da vida, pode imaginar o presente como deseja que seja e se alimentar de seu desejo, em vez de sua omissão. Agora, a imaginação não pode ser observada como vemos objetos no espaço, pois a imaginação é sua realidade. Fawcett dá o nome de a Deus à causa do universo, dizendo: e Deus, o Criador, é como pura imaginação em nós mesmos. Ele trabalha nas profundezas de nossa alma subjacente a todas as nossas faculdades, incluindo a percepção, e flui em nossa mente superficial menos disfarçada na forma de fantasia produtiva. Ouça seus pensamentos e você ouvirá as palavras de Deus. Um pensamento que não é sentido não produz nada. Mas um pensamento produzindo elementos motores se reproduz. Pegue Deus em um momento de um elemento motor como raiva, medo ou frustração, sendo parabenizado ou parabenizando, e você saberá o que vai acontecer em seu mundo. A menos, é claro, que você prenda seus pensamentos e os revise. A maioria de nós, no entanto, não está ciente do que estamos fazendo, então não observamos o Criador. Mas podemos pegá-lo enquanto ele flui para nossa mente superficial menos disfarçado na forma de fantasia produtiva. Se, enquanto estiver no ônibus, dirigindo o carro, sentado em casa ou parado em um bar, você ouvir uma observação e reagir movendo-se por dentro, essa observação se cumprirá no que sua vida se torna. Este princípio o liberta, se você estiver disposto a assumir sua responsabilidade. Mas, quer você assuma ou não, você cumprirá todos os seus pensamentos de elementos motores de qualquer maneira. Então, no final, você não vai simpatizar ou condenar, mas simplesmente contar àqueles que podem estar passando por uma experiência desagradável desse princípio e, se eles o aceitarem, deixar o princípio funcionar em suas vidas. Agora, a pessoa média na América é cristã ou judia. Pergunte a qualquer um deles se eles acreditam que a imaginação cria a realidade, e as chances são de que eles lhe deem uma resposta negativa. Mas, embora não saibam, se acreditam em Deus, acreditam na imaginação. Eles podem ler as Escrituras e aceitar as palavras na superfície, mas seu significado não se tornou parte de seu pensamento. Ontem à noite, por exemplo, ouvi Billy Graham pela primeira vez. Aqui estavam milhares de pessoas na plateia ouvindo um coral de 1000 membros cantar a música "Oh, como eu amo Jesus". Agora, não quero ser crítico, mas quando ouvi Billy Graham falar, percebi que ele não tinha o menor conceito de Jesus, muito menos sua segunda vinda. Ele disse: se Jesus viesse agora, apenas imagine, não haveria mais câncer, não haveria mais insuficiências cardíacas e não haveria mais morte. Billy Graham acredita que o céu é feito de corpos de carne e osso em estados excrementícios. E eles teriam que ter banheiros lá, se não houvesse mais morte. Se você ainda estava em um corpo, isso é excrementício. Você teria que ingerir o alimento que lhe é dado, e o que não pudesse assimilar teria que expelir. E, a menos que você perdesse todo o senso de vergonha e voltasse ao mundo animal, teria que ter um banheiro.
Escutei esse homem e me perguntei: e é este o homem que foi recepcionado na Casa Branca e recebido pelo Papa no Vaticano? Por outro lado, o Papa é igualmente tolo em relação ao mistério de Cristo. Então, no final do programa, houve um apelo por dinheiro. Ele lhe dará 2 livros que você não pediu. Um interpreta a Bíblia e o outro interpreta a primeira. Tudo o que você precisa fazer é enviar sua doação para este endereço simples: Billy Graham, Minneapolis, Minnesota. Mas, disse ele, este programa está nos custando $500.000, e não temos esse tipo de dinheiro. Então, se você estiver sozinho, envie uma contribuição. Mas se você não estiver sozinho, faça uma coleta entre todos os que estão com você e envie-a. Agora, isso continua noite após noite por uma semana inteira. Ele é um ser grandioso e maravilhoso, mas não tem noção do mistério de Cristo. Agora, quero mostrar a você o que quero dizer quando digo que você pode ser exatamente o que deseja ser. Deixe-me começar dizendo que nos últimos 2 meses me senti como o diabo, mas sabia que era responsável pelo inferno em que me encontrava. O médico me fez todos os testes possíveis, e quando o vi ontem, ele me disse eu era um dilema. Você sabe o que é um dilema? É um argumento que apresenta 2 ou mais alternativas igualmente conclusivas contra um oponente. Em outras palavras, se você começar com a suposição de que, seja qual for a sua escolha, sua conclusão estará errada, você terá um dilema. Você pode usar qualquer coisa como um dilema. Este sou eu. Meu sangue indicava uma coisa em um determinado teste e o contrário em outro. Os testes apenas confirmaram o que eu já sabia, que a causa do meu desconforto estava no fundo da minha alma e não em qualquer causa secundária, como uma tireoide, coração, fígado, rim ou qualquer coisa fora de mim. Estou vestindo um corpo, mas não sou eu. Eu me coloco nesse corpo, que me limita. Eu sou seu poder operante. Não pode ser causativo, pois apenas reflete o que estou entretendo em minha imaginação. Não devo justificá-lo, condenar ou me desculpar de forma alguma. Sabendo que não me sentia bem, mudei meu sentimento, e quando os testes, que eu havia feito para agradar a quem amo, voltaram, aprendi que era um dilema. Peço-lhe que assuma a mesma responsabilidade. Não passar a responsabilidade para qualquer pessoa, organização, situação ou circunstância, mas descobrir por si mesmo que a imaginação realmente cria a realidade. Se a causa de toda a vida é Deus, então Deus deve ser toda imaginação. E porque você pode imaginar, então, como Deus, você é pura imaginação em si mesmo. Independentemente de qual razão e seus sentidos neguem, você pode imaginar qualquer coisa e fazê-la acontecer se essa premissa for verdadeira. Agora, deixe-me compartilhar algumas cartas maravilhosas que recebi recentemente. Uma senhora escreve que em julho meu carro precisou de conserto. Quando assinei o boleto concordando em pagar o custo de $62, imaginei que fosse um cheque, pois nunca assino um cheque a menos que haja dinheiro no banco para cobri-lo. Agosto e setembro passaram sem nenhum pedido de pagamento. Em setembro, um homem passou por aqui e, ansioso para vender sua casa, me pediu para anunciá-la para ele. Eu disse a ele que não estava mais no negócio e recomendei meu ex-corretor. Eu esqueci tudo sobre isso, mas em outubro, pouco antes da declaração de reparo do carro chegar, recebi uma comissão de referência do meu ex-corretor no valor de $68, $6 a mais do que o custo do reparo do meu carro. Aqui o dinheiro, como a história no capítulo 6 de Lucas, veio para ela pressionado, sacudido e transbordando. Todos no mundo antigo tinham um grande bolso onde os grãos eram colocados e pressionados até transbordarem. Assim como a dúzia do padeiro, esta senhora recebeu seus $62, mais. Então ela disse: há algum tempo minha cadeira favorita precisa de um novo estofamento. Escolher o material e o padrão foi fácil, mas o custo de $87 teve que ser imaginado. Então, em vez de me limitar a um número exato, simplesmente imaginei minha cadeira como já estofada recentemente. Enquanto estava sentado nele, neguei sua capa gasta e, ao pensar nele enquanto estava em outra parte da casa, sempre o via como desejava que fosse. No início de setembro, durante as férias, nosso vizinho teve um ataque cardíaco.
Sua esposa, desejando estar com o marido, perguntou se o filho poderia ficar conosco até seu retorno. Como ele e nosso filho eram companheiros de brincadeiras inseparáveis, John ficou conosco por 5 lindas semanas, e quando sua mãe perguntou quanto ela me devia, eu disse brincando, e nada. Mas, um dia, quando você tiver uma nota de $100 velha e gasta na carteira e não souber o que fazer com ela, pode me dar. E a senhora respondeu, e isso é exatamente o que meu marido e eu concordamos em fazer, e de sua carteira ela pegou uma nota de $100 dobrada e me deu. Esse dinheiro pagou pela nova capa da cadeira, mais $13 adicionais. Novamente vemos que o dinheiro chegou a ela pressionado, sacudido e transbordando. Quando você aplica este princípio ao outro aparente, está aplicando-o a si mesmo, porque não existe outro. Dizem-nos que quando Jó se esqueceu de seu amor por seus amigos e orou por eles, seu próprio cativeiro foi levantado. Então tudo o que ele aparentemente havia perdido foi devolvido, multiplicado por 100. À medida que você perdoa o outro pensando nele como gostaria que ele fosse, se convencendo da realidade de seu ato imaginário, você o está perdoando pelo que ele parece ser, colocando-o em um estado inteiramente diferente. Faça isso e você estará substituindo um conceito nobre por um ignóbil. Isso é perdão. O perdão testa a capacidade do indivíduo de entrar e participar da natureza do oposto. Um padre dirá, e eu te perdoo, mas quando ele passa por você na rua ele se lembra do que foi confessado. Se ele pode se lembrar, ele não perdoou. A memória do que foi feito ou dito deve ser substituída por outra coisa, para que a primeira não possa mais ser lembrada. Se a atual Sra. Onassis continua sendo Sra. Kennedy aos seus olhos, você não a perdoou, porque ainda está vendo no antigo estado. Perdoe-a por se perder tanto na ideia de seu novo estado que é tudo o que você consegue lembrar, e não o anterior. Continue pensando nela no estado anterior e você a puxou de volta para ele, pois existem apenas estados, exteriorizados. Agora, aqui está outra história. Meu amigo foi a Pittsburgh neste verão para visitar um amigo de infância, que expressou o desejo de um novo órgão Baldwin. Agora, possuindo um órgão barato, meu amigo disse a ela que toda vez que ela se sentava para tocar, imaginava ver a palavra Baldwin na frente do órgão e afirmar que é o modelo top de linha e pagou por isso. Ela prometeu fazer. Agora, o pai do amigo partiu deste mundo, e quando ela recebeu um cheque de $4.500 de sua propriedade, ela gastou em reparos domésticos necessários. Mas quando outro cheque no valor de $3.500 chegou da propriedade, ela decidiu comprar seu órgão. Embora o modelo top de linha da Baldwin custasse $5.000, ela foi informada de que estaria à venda por $4.000, mas eles lhe dariam um subsídio de troca de $1.000 em seu órgão atual, fazendo o custo total para ser $3.000. Contratando o órgão de seus sonhos, ela concordou em pagar os $3.000 e o órgão foi instalado. Embora uma chuva torrencial tenha feito com que o telhado de sua casa precisasse ser substituído, a estimativa de $1.700 foi adiada, e então, quando chegou, minha amiga recebeu um telefonema de sua amiga perguntando por que o carpinteiro havia esperado para dar seu orçamento até que o Baldwin fosse comprado. Então minha amiga contou a ela a história de minha amiga Em, que morava em Nova York. Em era membro da profissão mais antiga do mundo, a de ser uma dama da noite. Ela costumava ir às minhas reuniões, mas hoje nos encontramos na esquina da Broadway com a 72 Nada Street, onde ela me contou essa história. Um dia, ao passar por uma chapelaria, ela se apaixonou por um lindo chapéu em sua vitrine com uma etiqueta de preço indicando um custo de $17,50. Querendo tanto, ela decidiu aplicar esse princípio, então, em sua imaginação, colocou o chapéu na cabeça e, enquanto caminhava pela Broadway, sentiu o chapéu na cabeça. Ela não iria olhar na vitrine de uma loja e se desiludir, e ao chegar em casa imaginou-se tirando o chapéu e colocando-o na prateleira de cima antes de se olhar no espelho. 10 dias depois, uma amiga ligou e a convidou para almoçar. Ao chegar, a amiga entregou-lhe uma caixa de chapéus, dizendo: "Não sei o que me deu, mas comprei este chapéu e quando trouxe para casa percebi que tinha cometido um erro. Não gosto em mim, mas acho que ficaria lindo em você, hein?" Abrindo a caixa, ela estendeu a mão e tirou, não um chapéu, mas o chapéu.
Então Amy disse: por que Deus não me deu o dinheiro para comprar o chapéu, em vez de me dar através de um amigo? Perguntei se ela se sentia em obrigação com a amiga e, quando ela balançou a cabeça, não, perguntei quanto ela costumava pagar por um chapéu. Quando ela me disse $4 ou $5, perguntei se ela já havia comprado um chapéu de $17 antes. Novamente a resposta foi a não, e quando ela admitiu estar devendo 2 semanas de aluguel, eu disse: se ao admirar o chapéu você encontrasse uma nota de $100 na calçada, você teria comprado o chapéu? Eu respondo por você: não, você não responderia. Você teria pago seu aluguel e talvez comprado alguns mantimentos, mas não teria comprado o chapéu. Diga-me, quanto dinheiro Deus deve lhe dar para que você compre um chapéu de $17 se ele lhe desse $1.000, você não o teria comprado, pois você não tem o hábito de comprar chapéus tão caros. Depois de contar a história, meu amigo perguntou: quanto dinheiro Deus deve dar a você para comprar o órgão? Você tem o órgão porque o imaginou. Agora, aplique o mesmo princípio para o novo telhado, pois a imaginação não falhará. Aqui está um princípio que a senhora usou para seu órgão, mas quando foi necessário um novo teto ela esqueceu a fonte dos fenômenos da vida. Razão entrou e disse a ela que todo o dinheiro da propriedade de seu pai havia desaparecido. Se você permitir, a razão tirará esse dom divino de você e o deixará pobre, de fato. Pois você tem o dom de possuir tudo o que imagina, se for fiel ao que assumiu. Agora, uma senhora escreveu, dizendo: sonhei que estava em uma grande loja de departamentos com um amigo querido que concordou em cuidar da minha bolsa enquanto eu fazia compras. Mas quando voltei, meu amigo tinha ido embora e minha bolsa estava em um saco de papel no chão. Ao abrir a bolsa, descobri que faltavam $30 e um pequeno cartão que carrego designando que sou um ministro da unidade ordenado. Acordei me perguntando por que alguém iria querer aquele cartão. A carta continha o objeto central da verdade em seu sonho. Ela pagou as 30 moedas de prata, o preço pago pela verdade, e agora transcendeu qualquer ordenação neste mundo. Tão bom quanto Unity todos esses grupos são, eles estão desempenhando seus papéis em certos níveis de consciência. Mas esta senhora foi além de qualquer ismo feito pelo homem, seja unidade, ciência cristã ou ciência da mente. Todas essas são doutrinas feitas pelo homem, não baseadas em visão. Foi-lhe mostrado que pagará o preço por Cristo, e a pequena carta que lhe dava o título de um certo nível de consciência foi removida, pois ela transcendeu o nível psicológico e entrou no terceiro nível da arca da vida, o nível da visão. Ela encontrou Cristo porque pagou o preço. Posso lhe dizer, você tem o poder interior para criar qualquer coisa. Deixe as pessoas serem o que elas querem ser, enquanto você define metas para si mesmo. Não importa o que aconteceu em sua vida ou o que a evidência de seus sentidos lhe diz, o poder do universo está em você. Esse poder é o Senhor Jesus Cristo, cujo nome é Eu Sou. Você nunca saberá, no entanto, a menos que você o teste, pois só então você perceberá que Jesus Cristo está em você. Foi-me ensinado que Cristo estava do lado de fora em algum lugar no espaço. Mas aceitei o desafio e me testei, para descobrir que sou criativo. Que eu crio de dentro e que minha vida é a realização de meus próprios atos imaginários. Nem sempre fui sábio em minha escolha, pois a imaginação está sempre preenchendo seu estado imaginal e eu imaginei coisas desagradáveis e a escolhi tornando-me a realização do que estava imaginando. Então fiquei mais alerta e descobri que podia pegar Cristo enquanto ele fluía em minha mente menos disfarçado na forma de uma fantasia criativa. Se meus pensamentos fossem movidos por motores e fossem desagradáveis, eu sabia o que esperar, a menos que os revisasse. Mas fossem eles agradáveis ou desagradáveis, eu sabia que os cumpriria. Inveja ninguém. Se um homem tem $500 milhões e uma menina está no topo da escala social é porque Deus, neles, teve o desejo e o está realizando. Blake estava certo quando intitulou sua maravilhosa foto, e mais. Mais. É o grito do tolo. Menos do que tudo não é suficiente. As Escrituras nos dizem que tudo que é teu é meu e o meu é teu, pois tudo que Deus é seu, pois você herda Deus. Ele é sua posse, então o que quer que Deus seja,
quando você o herda menos do que tudo, não é suficiente. Mas o grito de a mais é o grito do tolo, pois enquanto ele quiser mais, nunca terá o suficiente. A senhora Onassis recebe de um fundo fiduciário de mais de 20 milhões de dólares. Você pensaria que isso era o suficiente, mas você pode se ajustar a um modo de vida onde não seria. Existem as demandas de instituições de caridade, mas, se você deseja ser um dos 10 mais bem vestidos do país, você deve ter uma fortuna para satisfazer esse desejo. Não há nada de errado com isso. Pessoalmente, não desejo ser nomeado entre os externamente bem vestidos. Espero estar bem vestido internamente. Espero que minha luz esteja cegando. Espero que minha vestimenta seja tão poderosa que ninguém possa ficar em sua presença a menos que esteja qualificado para estar lá. E se modifico minha roupa para se adequar ao nível em que outro está, para que ele possa ver o ser que represento, eu o faço, mas certamente não do lado de fora. Eu lhe digo, a imaginação cria a realidade. Acredite em mim, pois é verdade. Fawcett estava certo quando disse: o segredo da imaginação é o maior de todos os problemas cuja solução o místico aspira, pois o poder supremo, a sabedoria suprema e o deleite supremo estão na solução distante desse mistério. Um amigo meu enviou meu livro ao Sr. Fawcett e chamou sua atenção para o capítulo chamado A Revisão. Ele também enviou uma cópia para um físico em uma de nossas grandes universidades. O físico sentiu que, como as declarações ali registradas não eram cientificamente comprováveis, o livro não era digno de sua biblioteca. Enquanto o velho senhor, que era filósofo e professor da Universidade de Oxford, escrevia a carta mais doce, dizendo: não sei quem é Neville, mas tendo lido o capítulo sobre revisão como você pediu, sei que ele só poderia ter recebido isso dos irmãos. Ninguém, a não ser a sociedade divina, poderia ter ditado este capítulo. Ali estava um homem cheio de elogios por um pensamento que o cientista ridicularizou porque estava além de seu alcance. Peço-lhe que me leve a sério. A imaginação se realizará, então não se limite a nada que esteja acontecendo agora, não importa o que seja. Sabendo o que você quer, conceba uma cena que implique que você o tenha. Persuada-se de sua verdade e siga cegamente nessa suposição. Acredite que é real, acredite que é verdade e acontecerá. A imaginação não lhe falhará se você ousar assumir e persistir em sua suposição, pois a imaginação se realizará no que sua vida se torna. Agora, você pode conhecer alguém que teve uma suposição, mas morreu antes que ela fosse realizada. Posso lhe dizer, a morte não encerra a vida. O mundo não deixa de ser no momento em que seus sentidos deixam de registrá-lo. Em vez disso, você é restaurado à vida para continuar sua jornada, e seus sonhos, não realizados aqui, serão realizados lá. Você não pode pará-lo, pois imaginar é sempre criar realidade. Quando meu irmão, Lawrence, estava saindo deste mundo, eu disse à minha cunhada que havia casamento no outro mundo e ela, em uma veia muito leve, disse: eu não quero ir agora, mas você acha que Lawrence estará esperando por mim para que possamos nos casar novamente? Bem, eu respondi no mesmo tom de luz, dizendo: e Deus é misericordioso. Vou deixar por isso mesmo e você pode dar qualquer interpretação que quiser sobre o que eu disse. Mas imagine duas pessoas que passaram a vida brigando como cães e gatos, querendo perpetuar isso? Não. Deus é misericordioso. Ele realmente é. Uma vez que você tenha experimentado um estado infeliz, você teria que ser um idiota estúpido para repeti-lo. Mas depois da ressurreição não há dar ou receber no casamento, pois você está acima da organização do sexo, além dela. Agora vamos entrar no silêncio.